Olá, vamos hoje dar continuidade às nossas perguntas e respostas. E aqui tem uma pergunta de Gabriela, daqui de Recife. Por que essa doença tem esse nome? Olha, Gabriela, a doença tem o nome porque Alois Alzheimer estudou pela primeira vez uma senhora que tinha 51 anos de idade e acompanhou até o fim. E ao morrer, ele fez um estudo do seu cérebro e encontrou a doença dentro da sua cabeça que ainda não era conhecida. Anos depois, o chefe dele, que chamava Kraepelin, disse que a doença teria o nome dele, porque tinha sido ele que descobriu pela primeira vez. Isso em 1919. E até hoje continua a se chamar a doença de Alzheimer quando a pessoa faz autópsia e encontra aquelas alterações que ele encontrou no passado. Então, por isso ela tem essa doença, tem esse nome. Uma outra pergunta feita daqui de Recife. Meu pai foi diagnosticado há 10 meses com doença de Alzheimer. Usa uma droga chamada galantamina, mas ele só piora depois desse tratamento. Bem, tem algumas coisas aí que devem ser avaliadas. E esse assunto, porque piora, porque melhora, deve ser visto junto ao médico que fez a prescrição dessa droga, porque só esse médico conhece esse paciente. Então ele sabe por que ele utilizou esta droga para ele. Então eu aconselho você procurar este médico para que ele possa lhe dar essa resposta com muito mais segurança do que eu posso lhe dar, até porque eu não conheço o caso em si. Mas quando a droga galantamina ela é dada para a indicação certa, ela geralmente tem uma ajuda, ela ajuda a pessoa. E essa droga ela deve ser usada dependendo da fase que a pessoa se encontra. Suponhamos, se o paciente está numa fase bem adiantada da doença, pode ser que a droga não tenha mais efeito sobre ele. Então, assim, eu não tenho como lhe dar uma resposta contundente sobre a sua experiência dentro de sua casa. Mas eu oriento você a procurar o médico que fez esse tratamento. Ok? Uma outra pergunta feita por Tassiana. Ela pergunta o seguinte: qual a diferença entre comprometimento cognitivo leve e demência? Comprometimento cognitivo leve. O que significa isso? É quando a pessoa tem apenas e exclusivamente esquecimentos para fatos recentes. Mas essa pessoa é totalmente funcional. O que quer dizer isso? É que ela faz tudo. Ela trabalha, ela dirige, ela pega ônibus, ela vai para o trabalho, ela vai para a escola, vai para a faculdade, ela faz tudo. Só que nesse faz tudo, sempre existe a perda de memória recente. São pessoas que têm mais prejuízo. Por exemplo, sai e esquece o celular. Então, no meio do caminho, volta para pegar o celular. E assim vai acontecendo durante o dia. Quando ela é examinada, quando ela é avaliada, observa-se que há um comprometimento cognitivo leve, ou seja, ela não tem demência. Mas o próximo passo dessa pessoa pode ser a demência. Então, na demência, ela tem, além desse esquecimento para fatos recentes, ou seja, a sua memória começar a falhar, ela tem mais um outro componente. Por exemplo, ela se desorienta. Então, além de ela ter os esquecimentos, quando ela sai,
ela tem dificuldade de encontrar os lugares que ela conhece, ou seja, ela tem uma desorientação do espaço. Ou outro componente seria a dificuldade de falar. Então ela tem prejuízos na linguagem, ou seja, ela quer dizer o nome de algo ou de alguém e ela não lembra. O nome de uma pessoa, ela diz assim: eu estou vendo a pessoa na minha frente, mas eu não estou lembrando o nome dela. Eu estou vendo o objeto na minha frente, na minha mente, mas eu não consigo lembrar o nome daquele objeto, embora ela possa lembrar em outro momento, quando ela não quer. Então, um problema na linguagem, um problema na orientação, um problema de emoção. Esse é mais interessante. Ou seja, você, além da perda de memória, você também tem uma depressão. Então, você está deprimido porque passou por alguma situação e você vai justificar essa sua depressão porque você sofreu alguma coisa na sua vida, ou com alguém, ou no trabalho, ou em qualquer lugar. Só que, nesse momento, provavelmente a doença já está instalada na sua cabeça. Ou seja, aí você junta os esquecimentos com a depressão. Então, quando a depressão e a memória estão alteradas, isso não é mais comprometimento cognitivo leve. Aí já é uma fase leve de uma demência. E tem 50% de chance para essa demência ser causada pela doença de Alzheimer. Se for a memória com a fala, com a linguagem, também é fase leve. Se for a memória com se perder na rua, é a fase leve. Ou seja, não é mais comprometimento cognitivo leve, já é demência em fase leve. Ok? Uma outra pergunta que nos foi feita é de Ivânia. Essa senhora pergunta o seguinte: existe alguma informação científica que explique o motivo das pessoas com Alzheimer desenvolver pressão baixa com o desenvolver da doença? Muito boa pergunta. As pessoas, quando têm doença de Alzheimer, e a doença de Alzheimer vai crescendo, vai avançando, ela deixa de ser hipertensa, ela deixa de ser diabética, ela deixa de ter gordura no sangue elevada, ou seja, o colesterol é alto, toma remédio. Então, no avançar da doença, esse colesterol pode começar a baixar. Tem pressão alta, toma remédio. No avançar da doença, essa pressão pode começar a baixar. É diabético. O açúcar está alto. No avançar da doença, o açúcar pode baixar. O que é que deve se fazer? Prestar atenção. Por quê? Se o açúcar baixa muito, a pessoa pode passar mal, pode desmaiar, pode ter uma convulsão, pode se prejudicar mais ainda. Se a pressão baixa muito, a pessoa pode ficar tonto e pode levar uma queda, pode quebrar um osso. Então deve se informar ao seu médico clínico, o cardiologista, que trata da pressão, o endocrinologista, que trata da diabetes, que o açúcar dela está baixando, quando mostrar os exames para ele, e que essa pessoa tem uma doença, uma demência ou a doença de Alzheimer já numa fase avançada. Então, o médico vai prestar atenção a isso e vai reduzir a medicação para não causar nenhum transtorno mais grave nesses pacientes. E no próximo vídeo nós continuaremos com perguntas e respostas. Tchau!